Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês que eu cheguei na marca de ter 1000 livros aqui na minha casa. Sim, eu contei todos os livros que eu tenho, eu consegui catalogar eles em uma planilha. Eu acho que foi o ano passado que eu comecei a catalogar. E agora eu vi que tava chegando ali perto de 1000 livros que eu tinha. E daí eu resolvi dar uma conferida, fiz a recontagem ali, conferindo certinho, e eu tenho 1000 livros. Na verdade, foi semana retrasada que eu cheguei nessa marca, agora já passou um pouquinho de 1000 livros. E eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo essa trajetória que, na verdade, foi um sonho que eu consegui construir ao longo de 10 anos, gente. Foi lá em 2014 que eu comecei a comprar livros e colecionar eles para deixar na minha casa. Eu sempre fui leitora, eu sempre li desde criança, mas eu era uma pessoa que emprestava livros de biblioteca. E também eu não lia muito como eu leio hoje em dia. Eu era aquela criança que pegava livros nas férias para ler em casa. Quando eu estava na faculdade também, eu não era essa leitora voraz quando eu estava na faculdade. Quando chegava as férias que eu escolhia um livro lá da biblioteca para eu ler durante as minhas férias. Foi só em 2014 que eu estava fazendo meu mestrado e eu comecei a ganhar a bolsa do mestrado e eu tinha o meu próprio dinheiro. E foi aí que eu resolvi gastar esse meu dinheirinho com livros. E aí que eu comecei a comprar livros e colecionar eles, deixar eles, em cima da mesa, depois comprar uma prateleira para deixar os livros, colocar os livros dentro do guarda-roupa. E depois eu comprei a estante, um outro sonho realizado quando você compra a sua primeira estante. E ao longo dos anos, isso foi aumentando, a quantidade de livros, eu fui mudando as minhas estantes, hoje em dia eu tenho essa estante enorme aqui. Então, foi algo que eu fui construindo ao longo desses 10 anos e eu fico muito feliz com esse sonho realizado, porque hoje em dia eu tenho muitos livros legais aqui, muitos livros favoritos que eu gosto muito de guardar aqui comigo e que eu tenho intenção de reler um dia. E eu também tenho vários livros que eu ainda não li, mas que a gente fica na esperança de um dia conseguir ler todos esses livros não lidos também. Eu vou dizer aqui uma porcentagem mais ou menos de 75% de todos os livros que eu tenho são livros que eu já li. E 25%, cerca ali de 250 livros, são os livros não lidos que eu tenho aqui. Apesar de ser uma porcentagem bem menor, comparado a todos os outros livros que eu já li, eu ainda acho que é bastante, eu ainda quero diminuir muito esse número. E a gente sempre fica pensando, será que um dia a gente vai conseguir zerar a estante, ler todos os livros da estante? Mas o fato de você ter uma biblioteca pessoal na sua casa quer dizer que você vai ter livros disponíveis para você ler a hora que você quiser. Então é bom você também ter alguns livros disponíveis ali para você escolher. Hoje eu vou ler esse livro, semana que vem vou ler esse outro livro. Esse é o objetivo, de ter uma biblioteca pessoal. A gente não se sente tão culpado, de ter livros não lidos em casa. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que a maioria dos livros que eu tenho também são fruto do meu trabalho aqui na internet, porque faz 8 anos que eu criei esse canal no YouTube. E logo no meu primeiro ano do canal, ele cresceu assim de uma forma muito legal, que eu já consegui parcerias com editoras assim, já para o ano seguinte. E quando você tem essa parceria com as editoras, você acaba recebendo muitos livros para divulgar eles, nas suas redes sociais. Então, esses livros foram aumentando bastante devido ao trabalho também que eu tenho, Como eu estou aqui sempre divulgando os livros para vocês, falando sobre os lançamentos do livro, é viável, que eu tenha muitos livros, porque os livros estão sempre lançando, tá sempre chegando livros novos, então eu tenho muitos livros, devido a isso também. E outra coisa muito legal é que eu recebo muitos livros de presente dos meus próprios inscritos, que é algo assim muito gratificante quando chega meu aniversário e eu sei que alguém lembrou do meu aniversário e me mandou um presentinho. Eu acho tão carinhoso isso também. Mas também confesso pra vocês que eu já fui muito consumidora de aproveitar promoções,
juntar um monte de livro para dar frete grátis, né? Antigamente, antes de nós termos o Prime da Amazon, tinha isso, né? Para você conseguir o frete grátis, tinha que comprar uns 5 livros para fechar o frete. Eu lembro que tinha promoções na Saraiva de desconto progressivo. Era a minha promoção favorita, gente. Antes da pandemia ali, era o auge da Saraiva e eu comprava muitos livros assim. E depois, quando chegou a Amazon, né? Teve muitas promoções na Amazon também. Mas hoje em dia eu não compro tantos livros como antes, porque eu estou recebendo mais esses lançamentos. Então, eu não tô mais precisando comprar tantos livros como eu comprava antes. Outra coisa que eu quero falar, né, sobre os livros que eu tenho é que era para eu ter muito mais do que 1000 livros. Mas muitos livros que eu já tive, hoje tem um novo lar na casa de outro leitor. Porque de vez em quando eu faço uma limpa na minha estante e dou esses livros, ou tem muitos livros que às vezes eu leio, não gosto dele e coloco ele para sorteio para outra pessoa poder ler e gostar desse livro. E também teve uma época que eu fazia muita troca de livros. Até tem um vídeo que eu fiz aqui no YouTube que muitas pessoas conhecem, que é ensinando a fazer trocas no Scooby. Antigamente era muito bom fazer trocas no Scooby. Hoje em dia eu já digo para vocês que não compensa tanto, mas teve uma época que era muito legal fazer essas trocas e eu troquei muitos e muitos livros assim também. Então teve muitos livros que passaram aqui pelas minhas mãos, que estiveram aqui na minha casa, que hoje tem outro lar, está na casa de outro leitor e eu acho isso muito legal também. Enfim, depois dessa conversa aí que eu tive com vocês, eu quero responder algumas perguntas que eu pedi pro pessoal deixar nos comentários em um vídeo que eu fiz lá no meu Instagram. Curiosidades sobre os livros que eu tenho. Vai ser assim uma coisa bem dinâmica aqui. Eu vou mostrar vários livros para vocês, vou bagunçar a minha estante e eu vou responder cada pergunta que vocês fizeram. Eu dei uma filtrada nas perguntas, porque tinha algumas repetidas, então eu dei uma organizada aqui também. A primeira pergunta que eu vou responder é: qual o critério que eu uso para organizar a minha estante? Ou eu apenas coloco onde tem espaço? E também se eu tenho uma prateleira ou grupo de livros favoritos. Então, eu vou mostrar primeiro para vocês as minhas estantes, todos os meus livros, bem rapidinho e contar para vocês como que funciona a minha organização. Eu organizo os meus livros por editoras. Então, essas 3 fileiras aqui, primeiro é a editora Record, aqui tem Darkside, aqui tem a Companhia das Letras, aqui tem a Alt, só tem esse box de Dunas separado. E aqui embaixo tem a editora Intrínseca. E um outro detalhe dessa estante aqui é que esse lado aqui, essa coluna aqui da estante, são livros que eu não li. Eu consegui separar aqui os livros que eu não li nessa coluna. Então, deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Eu começo aqui com livros de suspense, daí tem Colin Hoover, daí aqui tem drama e romance, e aqui os livros que eu não li da editora Record, aqui também outros que eu não li, e aqui tem Cassandra Clare, daí aqui nós temos Sarah J. Maas. Esses aqui são livros em inglês de Trono de Vidro, mas eu deixei aqui junto. Aqui também continua Sarah J. Maas, que eu vou colocar os outros livros aqui também. Aqui tem Meg Cabot, na verdade aqui começa a fantasia, as outras fantasias, né? E aqui os livros de fantasia da editora que eu ainda não li. Aqui embaixo, então, começa a Darkside. Esses são os livros da Darkside que eu ainda não li. E aqui são os livros que eu li da Darkside, todos nessa fileira. Aqui embaixo, então, começa a Companhia das Letras, Editora Paralela e Editora Suma. Aqui tem os livros do Stephen King, todos nessa fileira aqui. E os livros que eu ainda não li, tanto do Stephen King como outros aqui da Companhia das Letras. E aqui embaixo tem outros livros que eu não li da Paralela, e os livros da editora seguinte, alguns da Suma ali de fantasia. E aqui tem livros de fantasia da Suma e da editora seguinte.
vem vindo pra cá. E aqui alguns livros jovens da editora seguinte. Aqui embaixo tem esse box de Duna separado de tudo, porque é onde ele coube. E aqui tem os livros da editora Alt. Começa aqui as séries e aqui os livros romance jovem. E esses aqui são os livros que eu não li da editora Alt. Aqui embaixo tem os livros que eu não li da Intrínseca. E aqui tem as séries da Intrínseca, nessa primeira fileira. E aqui embaixo tem os livros únicos. Ali no cantinho tem alguns dos Intrínsecos. Aqui tem a série da Laradinha, a série do Amor de Lato, mas como é romancinho eu deixei aqui embaixo. E aqui, nesse último nicho, tem livros não lidos de outras editoras que eu tenho poucos livros. Saindo dessa estante aqui, eu tenho nessa mesinha algumas coleções em inglês aqui, só que eu acho bonitinho deixar eles aqui na mesa. E daí eu tenho esses dois nichos aqui que também estão separados por editora. Esse primeiro nicho aqui tem a editora Planeta, aqui tem a editora Gutenberg, só que a trilogia Caraval tem em inglês, mas deixei ali junto. Aqui tem a editora Leia, que continua aqui com Mistborn, só que daí junta com a editora Trama, porque esse daqui é um nicho do George R. R. Martin e aqui tem um nicho do Brandon Sanderson. Aqui tem um nicho do Tolkien, aqui da editora Literalize e aqui em cima são outras editoras que eu tenho poucos livros também. Daí eu separei que aqui são fantasias e aqui são outros gêneros. Virando aqui, eu tenho essa estante nesse canto aqui. Aqui tem a minha mesa, tem vários posters colocados aqui. Um detalhe sobre essa estante é que os livros não lidos estão misturados, tá? Dessas editoras aqui eu não separei os não lidos, eles estão ali misturados no meio. Aqui em cima, com esse monte de Funko Pop, tem minha coleção de Harry Potter. Aqui então continua a editora Rocco. Aqui tem a editora Aleph, aqui tem a editora Morro Branco, aqui a editora Plataforma 21 e ali embaixo, por último, a editora Arqueiro. E daí tem um monte de livro aqui em cima da minha mesa, que são os lançamentos do ano, os livros que eu recebi esse ano, que na verdade eu tenho uma meta de ler esses livros até o final do ano. Então, todos esses aqui são os recebidos aí, lançamentos do ano, que já se estendeu em 3 pilhas. No final do ano, o que sobrar, eu coloco eles na minha estante. E no meu outro quarto, eu tenho essa outra estante aqui, que aqui tem coisa de maquiagem, creme, perfume. Mas essa estante aqui, que fica no meu quarto de dormir, são os meus livros clássicos. Eu tenho uma estante só de livros clássicos. E só tem esse espacinho aqui e esse espacinho aqui sobrando. Ela já tá quase cheia. E como vocês podem ver, eu tenho a coleção Arco-Íris da Agatha Christie. Também tá separado por editora. Aqui tem Martin Claret, Nova Fronteira, Dark Side. Eu coloquei aqui os clássicos da Dark Side. Daí aqui tem Antofágica, Wish, Zahara ali embaixo. E aqui outras editoras misturadas, que tem menos. E na sala eu tenho uma estante de quadrinhos. Então esses aqui são os quadrinhos. Aqui tem bastante espaço ainda. E também estão separados por editoras, mais ou menos. Para finalizar, aqui na estante da sala eu também tenho esse nicho com os livros da Tag, que eu era assinante. E eu tenho essa outra estantezinha aqui, que é mais de enfeite na sala, mas ela também tem alguns livros, tem até coisa da Taylor Swift ali. Aqui tem minha coleção de Nárnia, porque ela não cabe lá na estante de clássicos. Aqui tem os livros da Rainbow Rowell, que eu acho que ele se encaixou para deixar aqui também. E esses aqui são os livros da minha namorada. Essa aqui é a coleção dela, que ficou aqui nesse espacinho, nessa estante também. Ok, vamos voltar aqui para as perguntas. Me perguntaram qual foi o primeiro livro que eu recebi de presente de um inscrito, de um seguidor. E esse livro, gente, foi Fazendo o Meu Filme, da Paula Pimenta. Eu recebi esse livro da Letícia, que é uma escritora que me acompanha há muitos e muitos anos. Ela me deu esse livro no meu aniversário em 2017 e foi ela que me apresentou essa série, que se tornou uma série queridinha, mesmo eu tendo lido ela adulta.
Eu gostei muito porque eu me identificava com a minha adolescência nesse livro. Então foi ela que me fez gostar dessa série da Paula Pimenta. Depois eu li todos os outros livros. Então é um livro muito especial que eu recebi de presente dela. Daí me perguntaram quantos livros de presente dos meus inscritos eu tenho e quantos desses eu já li. E como eu tenho tudo catalogado, como eu falei pra vocês, eu consegui ver que eu tenho 95 livros que eu recebi de presente de inscritos. E eu li, gente, a metade desses livros. Eu li 47 livros. E tem 48 livros que eu recebi de presente que eu ainda não li. Eu acho que é uma quantidade muito grande e eu peço perdão se eu ainda não li o livro que você me deu de presente, mas eu vou tentar dar uma prioridade ali para desencalhar esses livros que eu recebi de presente, mas eles estão aqui, ó, esperando para serem lidos. Daí fizeram uma pergunta que eu não entendi muito bem, que dizia qual foi o livro que eu ganhei do primeiro inscrito do clube. Não entendi muito bem, mas eu quero contar uma história que antes de eu ter o grupo do Catarse, eu tinha os membros aqui do canal. E as minhas apoiadoras queridas do clube de membros, elas se reuniram para me dar um livro de presente que eu queria muito ler, que é Finale, da trilogia Caraval. Elas me deram essa edição em inglês, hardcover, porque eu tinha lido os 2 primeiros livros e não tinha o terceiro livro publicado aqui no Brasil. Naquela época, né, antes da Gutenberg comprar os direitos, não tinha o terceiro livro e eu queria muito ler o terceiro livro, então elas compraram o terceiro em inglês. Então esse daqui foi um presente da Pri, da Brenda, da Rafa, da Mônica, Luana e Maiara. Então eu adorei esse presente também, é um presente bem especial. Me perguntaram qual o primeiro livro que eu recebi de parceria e que eu ainda tenho na estante. A primeira editora que eu fui parceira foi a Companhia das Letras. Eu sou parceira deles desde o primeiro ano do canal, em 2016. Então, são 8 anos de parceria, é minha editora querida, do coração mesmo. E o primeiro livro que eu recebi de parceria deles, na verdade, foi Frankenstein, na edição da Penguin, que eu não tenho mais. Inclusive, eu pedi esse livro para fazer uma leitura coletiva no meu clube de clássicos naquela época. Mas daí, o outro livro deles que eu ainda tenho aqui comigo, que também é de 2016, é esse aqui, ó, o Livro de Memórias, que quase ninguém conhece esse livro, mas eu li ele e eu gostei muito dele. Ele conta a história de uma menina que ela tem uma doença que ela vai perdendo a memória. Então ela começa a escrever um livro de memórias com anotações para ela não esquecer das coisas assim no dia a dia. Então é um livro bem comovente, bem emocionante. Eu recomendo para vocês porque eu vejo poucas pessoas falando sobre e eu gosto muito dele até hoje. Qual o último recebido de editora que eu mais amei colocar na estante? E eu vou falar desse livrão aqui, ó, Ascensão do Dragão, que eu recebi também da Companhia das Letras, da editora Suma. Gente, ele é um livro todo ilustrado, caríssimo, lindíssimo, capa dura, e eu sou muito fã desse universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Tava assistindo a série da Casa do Dragão e chegou essa lindeza. Então, foi o último livro aqui que eu fiquei muito feliz de colocar ele bonitinho ali na minha coleção das Crônicas de Gelo e Fogo. Qual foi o livro que você mais se emocionou quando chegou na sua casa? Eu acho que o que foi emocionante chegar aqui em casa realmente foram os primeiros livros que eu recebi de parceria, porque naquela época, assim, era um sonho, né? Você ser parceira de uma editora e você receber livros de graça. Então, eu vou citar 2 ocasiões especiais. O primeiro foi quando eu consegui a parceria com a Dark Side. E o primeiro livro deles que eu recebi foi esse daqui, ó, Guerra que Salvou a Minha Vida. E ele vem num kitzinho tão bonitinho. Vocês sabem que a Dark Side faz com muito carinho, né, os press kits para os influenciadores. Então, desde sempre eles fizeram esse kitzinho tão bonitinho. E quando chegou em casa, assim, eu achei um amor que eu tinha recebido esse livro de parceria. E foi um livro que eu favoritei 5 estrelas, que eu amei muito. E o outro livro foi O Ceifador, da editora seguinte, que também é da Companhia das Letras. Mas não foi esse livro aqui, ó, que eu recebi. Na verdade, eu tinha recebido uma prova antecipada do livro para ler. E foi a primeira vez que eu recebi um livro antes do lançamento para ler antes de todo mundo,
foi o livro do Ceifador. E daí eu não sabia nada também sobre o livro, eu fui ler ele às cegas e eu acabei amando muito, favoritando. Se tornou aí um livro que entrou nos meus favoritos da vida e eu acabei lendo ele antes de todo mundo, então também foi um recebido bem especial. Você tem algum livro que acha que só você leu porque não é nada hypado, mas deveria ser mais? E eu tenho uma história muito engraçada com o livro que eu acho que só eu li esse livro, gente. Porque ele é um livro tão bobinho, mas tão bobinho, só que ele é muito fofo. E eu acho que deve ser obrigatório vocês lerem esse livro no Natal, porque ele vale muito a pena ser lido no Natal. Que é Henry, o Corde da Rainha, gente. É um livro de cachorrinho. Nós temos aqui o ponto de vista do cachorrinho, ele acaba fugindo da sua família, indo parar lá no palácio da rainha, entre os cordes dela. Então, é muito fofinha essa história. Eu acho que só eu li ele, então eu acho que outras pessoas mereciam ser felizes com esse livro tão fofinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. É que é difícil dizer um livro que acho que só eu li. Eu acho que esse livro aqui, ó, do Matthew Quick, Todas as Coisas Belas, também é um livro que eu sinto que só eu li esse livro, porque eu não vejo ninguém falando sobre ele. E foi um livro que eu amei muito, ele entrou nos meus favoritos também. Eu lembro que na época eu tinha me identificado em algumas coisas com a personagem. Os livros do John Boyne também, eu sinto que ele ainda não tem o hype que merece, sabe? Eu acho que muitos jovens precisam ainda conhecer o John Boyne, principalmente aqueles que gostam de histórias tristes. Por exemplo, quem gostou de Nadando no Escuro, eu acho que vai gostar muito das histórias do John Boyne, sabe? É mais ou menos nesse estilo de livro. Então eu queria muito que mais pessoas lessem John Boyne. Ele é um autor que cada livro dele que eu leio eu dou 5 estrelas. Então eu acho que ele merece mais hype. Esse livro do Pacifista, inclusive, aqui, ó, é muito bom. Qual o livro hypado mais antigo que eu ainda não li? E eu fui ver os livros mais antigos que eu tenho e não são livros hypados, sabe? Os livros que eu tenho aqui para ler. Mas eu acho que esse da Rede de Sussurros foi um livro que quando lançou muitas pessoas estavam falando sobre ele. Eu acho que ele foi hypado na época do lançamento. Então, ele seria ali o mais antigo que eu tenho aqui pra ler, que na época que foi lançado, ele tava hypado. Mas eu ainda não li, inclusive quero ler muito, porque eu acho que eu vou gostar. Qual livro você tem na sua estante há mais tempo que não foi lido ainda e que você não sabe nada sobre ele? Daí, o livro que eu tenho há mais tempo aqui comigo, o mais antigo, eu acho que é Desencontros à Beira-Mar. Esse é um livro que foi lançado pela Editora Arqueiro naquele selo Romances de Hoje. E eu só sei que é uma comédia romântica. Às vezes nem é comédia romântica, é mais um drama adulto com romance. Não sei nada sobre essa história, mas ele é o livro mais antigo que eu tenho aqui para ler. Qual é aquele livro perdido no rolê que quando você vê na estante pensa: nossa, nem lembrava que tinha ele. E daqui a pouco você esquece novamente que tem. E quando vê outra vez, o sentimento é o mesmo. Gente, essa pergunta é muito boa. Mas eu vou ter que olhar aqui os meus livros para ver se eu encontro esse livro que eu penso: ah, nem sabia que eu tinha esse livro. Já volto. Gente, eu acho que teve 3 livros que mais me surpreenderam, que realmente eu não me lembrava que eu tinha eles. Um deles é esse daqui, ó, A Garota dos Olhos Esmeralda. E ele é o 3º livro de uma série, se eu não me engano. Tem um livro das sapatilhas, do cachecol, alguma coisa assim, que eu vou deixar a foto aqui do lado. Sei que é o 3º. E eu lembro que eu acabei ficando com esse livro, se eu não me engano, tem uma personagem sáfica nesse livro aqui. Mas eu ainda não li ele, gente, ele é bem fininho e eu tinha esquecido que eu tinha esse livro. Na verdade, gente, ó, os livros que eu esqueci que eu tinha são livros que eu ainda não li, tá? O outro é esse livro da Isis Figueiredo também, porque eu tava pensando agora que na Bienal eu posso encontrar ela, daí eu ia levar Céu Sem Estrelas pra ela assinar. Daí eu fiquei pensando, eu só tenho esse livro dela aqui. Mas daí agora que eu fui ver na estante que eu tenho outro livro dela que eu ainda não li, que é Um Passo de Cada Vez, da Iris Figueiredo. Mas eu não lembrava que eu tinha esse outro lançamento dela pra ler. E o outro livro que eu não lembrava, gente, que eu tinha, essa coisa linda, que é O Céu da Meia-Noite, da edição da Tag Inéditos. Eu vou abrir aqui pra vocês. Ele é virado assim, ó,
Coisa mais linda. Na verdade, não é da Tag Inéditos, é da Tag Curadoria, essa edição. Na verdade, ele é virado assim. É assim o livro, que eu tava de cabeça pra baixo. Ele foi lançado pela Morro Branco por uma outra capa, mas eu tenho essa edição linda aqui da Tag, que eu também não lembrava que eu tinha. Quantos livros autografados você tem e qual o autógrafo mais legal ou diferente ou que se destaca por qualquer motivo? E eu vou mostrar para vocês todos os livros autografados que eu tenho. A maioria são livros de autores nacionais. Eu tenho 2 livros de autores internacionais, mas não fui eu que conheci eles e peguei o autógrafo. Foi a editora querida, a editora seguinte, que me mandou o livro com um cardzinho autografado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa série A Queda dos Reinos, a autora Morgan Rhodes, ela veio pra Flip Pop. Então, daí eu recebi esse card aqui, ó, com a foto dos personagens, com o autógrafo dela aqui. E a Owen Hamilton, da série da Rebelde do Deserto, também veio pra Flip Pop. E eu recebi esse card aqui, ó, com o autógrafo dela atrás também. Então, são os únicos autógrafos de autoras internacionais que eu tenho, que foi a minha editora parceira que mandou para mim. Nas 2 bienais que eu fui, eu não consegui me encontrar com autores internacionais. Não sei se talvez essa bienal eu também consiga o autógrafo de algum deles, mas eu nunca tive essa oportunidade, gente. Agora vamos para os autores nacionais. Eu tenho o autógrafo da Karina Ricci aqui, só que eu não conhecia a Karina Ricci também. Esse livro aqui eu ganhei de um inscrito com o autógrafo dela. Ele que me deu de presente esse livro. Daí, na última Bienal, eu autografei esse livro do Volpe. Então, esse daqui eu conheci ele, peguei o autógrafo dele. O Rafael Montes, eu ainda não conheci ele. E também recebi os livros autografados pela editora Companhia das Letras, que me mandou o livro autografado. Na verdade, esse aqui tem o card com o autógrafo dele. E esse último lançamento dele tem o autógrafo aqui, ó, também. O Vitor Martins, eu conheci ele numa Bienal, tem o autógrafo dele aqui, nesse livro. Outra que eu conheci na Bienal foi a Vitória Mendes, tem o autógrafo dela aqui. Quase não aparece. Outra da Bienal foi a Ray, gente. Olha o livro da Ray, tem o autógrafo dela aqui também. Esse daqui é o livro dela. O Rafael me mandou esse livro dele, que foi uma publi que eu fiz, que daí tem o autógrafo dele aqui também. E eu tenho quadrinhos autografados também, de uma vez que eu fui na Comic Con, e daí eu peguei o autógrafo dos quadrinistas. Esse quadrinho aqui, ó, é de um autor internacional também. E olha, o autógrafo dele, ele tá em preto. Tem o autógrafo também de Romaria. Ele tá aqui, ó, no cantinho. Tem o autógrafo da Melissa Garabelli, nesse daqui. Ela fez até uma ilustração. Olha que bonitinho que ficou. Tem o Yoshi também. Eu comprei alguns livros dele. Então, eu vou mostrar o autógrafo dele, que também tem o desenho. E do Orlandelli, eu peguei autógrafo nesse livro do Chico Bento aqui, o Verdade. E olha aqui, ó, o autógrafo dele tem o desenho do Chico Bento também ali, ó. E por fim, eu tenho 2 livros de autores que eles publicaram esses livros primeiramente de forma independente. E eu apoiei essa publicação deles, eu comprei o livro nessa época e hoje em dia esses autores têm os livros publicados em editoras e eu fiquei muito feliz com essa conquista deles. O primeiro é o Gustavo Ávila com O Sorriso da Hiena. Eu comprei o livro dele antes dele publicar na editora Record. Então eu tenho aqui, ó, o autógrafo dele, tem até a data, 2016. E o outro é Uma Pitada de Sorte, da Gi e da Bruna. Na verdade, elas tinham publicado primeiro, né, no Kindle Unlimited, depois que elas fizeram essa edição física que dava para comprar. E daí aqui tem o autógrafo delas. E esse ano na Bienal eu vou conhecer elas pessoalmente, vou pegar o autógrafo delas no novo livro que vai ser lançado na editora Nasce. E daí perguntaram qual que foi o primeiro livro que eu tenho autografado, e o primeiro livro foi esse do Gustavo Ávila, em 2016. Daí eu já vou emendar nessa pergunta que fizeram, que qual livro que eu acho que o Felipe Neto vai gostar de ler. O Felipe Neto agora está entrando, né, no mundo literário, está criando esse clube de leitura, deu o que falar aí nas book redes.
E eu acho que o Felipe Neto devia agora aproveitar para dar um pouco de visibilidade para autores nacionais. O que vocês acham? E um autor nacional que eu acho que ele pode gostar bastante é o Gustavo Ávila, com os thrillers que ele escreve. E também o Stefano Volpi, eu acho que é um ótimo candidato aí para o Felipe Neto favoritar os livros dele. Esse daqui é um drama. Mas ele tem aquele outro livro que foi lançado agora, que é uma distopia, O Segredo das Larvas. Então, eu acho que o Felipe Neto podia dar uma chance aí para autores nacionais. Agora, fizeram umas perguntas aqui, ó, que envolvem números. Top 3 gêneros mais lidos e qual o gênero mais dominante da estante? Em primeiro lugar, eu tenho mais livros de fantasia. Esse é o meu gênero literário favorito. Depois, nós temos romance e drama, que podem estar junto, né, no livro, ter romance e drama no mesmo livro. As fantasias hoje em dia também tem bastante romance, então eu acho que o romance, se for ver, ele domina tudo. Qual editora você mais tem livros? E eu tenho mais livros da Companhia das Letras, como eu falei pra vocês, já faz 8 anos que eu tenho parceria com eles, então, consequentemente, é a editora que eu mais tenho livros. Eu tenho 171 livros da Companhia das Letras, envolvendo todos os selos, que é Suma, Paralela, a editora seguinte, que é o selo deles que eu mais tenho livros, que é o selo Jovem. Mas se for separar por selos das editoras, o selo que eu mais tenho livros, daí é da Galera Record. Da Galera Record, somente eu tenho 81 livros. E qual é o autor que eu mais tenho livros na estante? Qual que vocês acham, hein? É esse nicho aqui, ó, que tem aqui nesse cantinho, que é o Stephen King. Inclusive, eu já tirei alguns livros daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu já aproveitei e tirei. Então, tem mais livros aqui. Eu tenho 32 livros do Stephen King. Qual é o livro mais raro ou mais difícil de adquirir da sua estante? E, gente, eu tenho o livro mais raro que existe, que é Mistborn, Nascidos da Bruma, O Império Final, livro 1, gente. E vocês acreditam que na época que eu peguei esse livro foi de troca no Scooby? Sim, eu não comprei esse livro, eu peguei ele de troca. Isso foi 2017, eu acho. Não lembro, gente, mas faz bastante tempo, antes de ele ficar mais conhecido. Outro livro raro que eu tenho aqui também é Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor, que a editora Intrínseca não publica mais. E eu amo essa trilogia e eu também tenho os 3 livros aqui. Qual livro você não desapegaria de forma nenhuma? E, gente, tem muitos livros que eu não consigo me desapegar, principalmente os meus livros favoritos. E eu acho que aqueles livros que têm muitas marcações, porque eu costumo marcar e escrever nos livros. Então, aqueles livros que têm bastante marcação minha, eu acho que são mais especiais porque foram livros que eu gostei muito, que eu interagi bastante com a história, meio que fui anotando ali as coisas importantes, então seria difícil eu me desapegar desses livros. Qual o livro que você leu e não gostou, mas acabou mantendo ele comigo porque eu gosto da edição ou da capa do livro, por algum motivo eu ainda tenho o livro, mesmo eu não tendo gostado dele. E tem alguns casos, tanto de livros que eu não gostei muito, como de livros que eu abandonei, gente, e eu ainda tenho eles aqui comigo, porque eu acho os livros lindos e eu não quero desapegar. Temos o caso da editora Darkside, que tem edições maravilhosas. Então, por exemplo, essa duologia do Dance of Thieves, da Mary Pearson, eu não gostei muito, mas eu mantenho eles aqui comigo porque eu acho a edição belíssima. Golem o Gênio também, eu abandonei esse livro, mas eu acho que um dia eu vou voltar a ler ele. Então, eu ainda mantenho essa edição, até porque não se encontra mais. Eu acho que também esse aqui é um livro meio raro. HP Lovecraft não funcionou comigo, gente. Mas olha essa edição aqui, ó, que coisa mais linda. Como que eu vou mandar isso aqui embora da minha casa? Ele brilha no escuro, gente. Essa lombada brilha no escuro. E temos também o Colecionador, da Darkside também. Eu não gosto desse livro, mas eu mantenho pela coleção mesmo ali dos livros clássicos. Então, ele fica. Outro livro clássico também é Madame Bovary. Eu abandonei esse livro, não curti muito ele, mas eu tenho essa edição da Martine Claret, que é a Almofadada, e ela é linda, e eu adoro a minha coleção de clássicos, então não me desfaço desse. E Machado de Assis eu adoro, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas não funcionou comigo. Eu não consigo ler esse livro, gente, ele não funciona, eu acho ele muito difícil de ler, na verdade, também.
Então, eu ainda mantenho aqui na esperança que um dia eu vou reler e vou gostar desse livro. Essa edição que eu tenho aqui é da Antofágica. E agora temos mais um caso de livro bonito que eu não gostei, que foi um do Brandon Sanderson, Manual do Mago Frugal para a Sobrevivência na Inglaterra Medieval. Gente, olha que coisa mais linda esse livro. Mas eu não gostei muito dele, gente, mas eu mantenho ele aqui pela coleção, porque eu gosto muito do autor, porque a edição é linda. Daí me fizeram uma pergunta parecida, que é qual livro que eu não tenho vontade de ler, mas eu mantenho aqui porque a edição é bonita. Daí, nesse caso, gente, eu não fico com o livro aqui. Se eu não tenho vontade de ler, ele não fica aqui. Esses que eu mostrei pra vocês, eu já li ou eu abandonei os livros, né? Então, eu comecei a ler eles. Mas um, assim, que eu ainda não li, se eu não tenho vontade de ler, ele não vai estar aqui comigo. Então, todos os livros que eu tenho aqui para ler ainda, são livros que eu ainda tenho interesse em ler. Daí, tem várias perguntas sobre capas. Sobre livros bonitos, né? Qual o livro com a capa mais feia que você tem, mas é um queridinho? E olha que capa horrorosa essa daqui, gente. Vem comigo. Ele foi lançado pela editora Verus. Ele é um livro de romance, bem dramático. E eu adoro esse livro. Ele tem uma história inesquecível. Eu sempre recomendo ele pra vocês, gente. Mas essa capa aqui, ó, não dá pra perdoar. Essa capa não tem nada a ver, essa capa, com a história. E, infelizmente, é um livro com uma capa muito feia, mas a história é muito boa, vai te surpreender, deem uma chance. Tem livro na estante que você comprou pela capa? Quase todos, gente. A maioria dos livros que eu compro é pela capa, no sentido de que eu tenho que gostar da capa para comprar o livro. Eu tenho uma mania de que quando eu não gosto da capa, eu compro o e-book. É assim que eu faço a minha escolha. Será que eu compro o livro físico ou o e-book? Essa capa é feia. Se eu não gostei da capa, eu compro o e-book. Não tenho o livro aqui em casa. Então, eu procuro manter os livros que realmente eu acho bonitas, as edições que eu gosto de ter aqui, ficar olhando. Tem alguns casos aqui que eu recebo os livros de parceria e daí eu fico com eles com a capa feia mesmo, que é o caso daquele último que eu mostrei pra vocês. Qual a lombada mais bonita? E eu mencionei pra vocês aquela lombada do HP Lovecraft que brilha no escuro, que eu acho que é uma das mais bonitas que eu tenho. Mas eu vou dar uma olhada aqui por cima se eu acho uma outra lombada bem bonita pra mostrar pra vocês. Gente, eu descobri que eu sou péssima pra escolher lombadas bonitas. Pra mim, quase todas são bonitas, mas eu vou dizer que eu gosto mais das coloridas do que das pretas. E das brancas também. Prefiro que seja bem colorida, porque eu acho que a estante fica mais bonita com aquelas lombadas coloridas. Então, eu prefiro essas com cores mais chamativas do que preto e branco. Inclusive, eu tinha vários livros da editora Penguin, que é os livros clássicos, né, da lombada preta, que eu acabei me desfazendo deles, dando para outras pessoas, porque ficava, né, todos aqueles livros pretos na coleção, assim, eu não curtia muito. Mostra um livro tão bonito que poderia ser uma obra de arte. Ai, gente, tem muitos livros bonitos. Eu vou mostrar aqui uma edição de luxo de Acotar, que eu acho muito bonita. Ele tem uma capa almofadada, eu amo essa capa, essa lombada, então eu acho que ele foi muito bem feito, essas edições aqui. Mas quando saiu a edição de Corte de Chamas Prateadas, que é todo no cinza, eu não gostei muito não. Eu prefiro a dos 3 primeiros livros, eu acho que ficou mais bonita. Qual o livro com a capa mais rosa que você tem? Os mais rosas são os do Clube Intrínsecos, gente. O falecido Clube Intrínsecos. Eu tenho aqui Susan Não Quer Saber do Amor, todo rosa. Os Segredos que Guardamos também. E A Troca, que é bem pink. Mas para fugir ali dos intrínsecos, vou mostrar também a coleção da Agatha Christie, que tem todas as cores. E eu acho que esse daqui é o mais rosa, que é um brinde de cianureto. Qual o livro ilustrado e HQ da sua estante que você acha que tem as ilustrações mais bonitas? Achei legal essa pergunta. Eu acho que a gente deve valorizar muito os nossos quadrinistas nacionais, porque eu dei uma olhada ali e os que eu acho mais bonitos são os quadrinhos nacionais. Tem esse daqui, ó, Princesa e o Queijo Quente, que eu adoro, é um dos meus favoritos. E ele tem esses traços assim, ó. E ele é bem colorido também. Eu acho muito bonito as ilustrações desse. Temos o Arlindo, gente. Como não identificar esse lindão aqui, ó, em meio a muitas ilustrações.
E ele é todo em rosa e amarelo. Eu acho muito legal os traços desse quadrinho também. Olha aqui, eu dei mais uma olhadinha de perto. E esse livro aqui que eu falei antes também do Chico Bento, gente, tem, eu acho que os traços mais lindos que eu já vi, gente. Olha isso daqui. É muito interessante ler esse quadrinho nos traços do Orlandelli. E ele é um quadrinho que ele não segue certinho os quadradinhos, ó. Tem umas ilustrações bem diferenciadas aqui para você acompanhar a história. Eu acho uma perfeição e, na minha opinião, eu acho que esse traço do Orlandelli, que ó, são os mais bonitos. Qual o livro mais vezes lido da sua estante? E eu fui ver os livros que eu já reli e eu só reli uma vez. Então, eu vou citar aqui para vocês quais os livros que eu lembro que eu reli. Eu reli Nárnia, eu reli Daisy Jones e the Six, eu reli O Oceano no Fim do Caminho, reli O Ceifador, Uma Pitada de Sorte e O Grande Gatsby. Não me lembro se eu reli mais algum, mas todos eles foi só uma vez que eu reli, não teve nenhum que eu reli 2 vezes ainda. Tem algum livro da estante que é seu xodó desde a infância? Gente, eu não tenho livros da minha infância aqui. Como eu contei pra vocês, os livros da minha infância eram livros todos emprestados, né? Eu pegava livro da biblioteca, mas os livros que eu tinha na época, que eram muito queridos pra mim, eram os gibis da Turma da Mônica. E hoje em dia, nós temos aqui as histórias do Maurício de Souza nessa coleção da Graphic MSP. Por exemplo, essa do Chico Bento, que eu adoro. Então, eu releio nessas histórias dos personagens do Maurício de Souza nessa coleção aqui de quadrinhos. Mas eu acho que a Turma da Mônica era muito especial para mim na minha infância. Qual o livro mais antigo e o mais recente da estante? O livro mais antigo que eu tenho aqui, gente, é O Símbolo Perdido do Dan Brown, gente. Na época, eu tinha assistido o filme, né, do Código da Vinci e Anjos e Demônio. Daí eu pensei, vou ler o terceiro livro, já que eu sei, né, dos 2 filmes, vou ler o terceiro livro, que era esse daqui do Símbolo Perdido. E daí foi minha mãe que me deu esse livro e ele tá bem velho, olha aqui, ó, a página amarelada. Eu acho que ele é o mais antigo que eu tenho aqui. E o mais recente que eu tenho, cadê? Eu acho que o último que eu recebi foi esse daqui, ó, O Amor Depois da Minha Vida, que é lançamento da Editora Paralela. Ele é bem bonitinho. Tem esse corte rosa. E é o último lançamento que eu recebi. Acho que foi essa semana ainda que eu recebi. E qual foi o livro número 1000? Se eu não me engano, o livro que fechou 1000 livros aqui em casa foi o livro que eu recebi de Amigo Secreto, que foi feito esses dias também, que é No Coração da Floresta, da editora Darkside, esse livrinho aqui. Se você ainda não viu o Amigo Secreto, vejam, gente, foi o vídeo que eu postei semana passada, que daí eu recebi esse livro da Nath. Você se lembra do primeiro livro que você comprou com o suor do seu trabalho? Como eu falei pra vocês, gente, o primeiro trabalho que eu tive foi como bolsista ali do mestrado em Química, e daí que eu comecei a comprar livros com meu dinheiro e formar a minha coleção de livros. E um dos primeiros livros que eu comprei foi A Culpa é das Estrelas, do John Green, naquela época. E eu também comprei Jogos Vorazes, a trilogia. Eu lembro que esse daqui foi uma promoção da Americanas, o Submarino, que eu comprei esses 4 livros. Eu acho, gente, que esses foram os primeiros livros que eu comprei com o meu dinheiro. E foram livros favoritos, foram livros que me fizeram ser uma leitora voraz também. Foi a partir desses livros aqui que eu lembro que eu lia um livro atrás do outro. E foi aí que eu fui comprando todo mês, né, mais livros. Eu tinha uma quantidade de dinheiro que eu separava para comprar livros por mês, sabe? E daí eu lia um livro atrás do outro. Eu acho, pelo que eu me lembro, foi depois desses livros aqui. Qual o livro mais caro e o mais barato que você pagou? Eu tenho vários livros aqui que eu já comprei em promoção de livros por R$10. Mas tem um que eu me lembro que foi um surto, assim, quando ele tava por R$10, porque ele é capa dura, gente. Olha esse livro lindo da Intrínseca. Outsiders. E eu lembro que eu acho que a gente viu isso numa live, que ele tava por R$10, e daí todo mundo na live comprou esse livro, e a gente meio que fez uma leitura coletiva na live desse livro. Vocês se lembram? Eu achei que valeu super a pena, gente, R$10 desse livro de capa dura. E eu acho que o livro mais caro que eu comprei foi esse daqui, ó, O Mundo de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin,
que é uma edição parecida com aquela que eu mostrei pra vocês, da Ascensão do Dragão. Só que esse conta toda a história de Westeros e tem até um pôster enorme aqui, ó. Com todas as famílias e tal, uma árvore genealógica. E ele tem ilustrações também, olha, gente. Ele é muito pesado, muito lindo. Eu não lembro quanto eu paguei nele, mas eu acho que ele foi o mais caro aí que eu comprei. Mostra um livro pra gente que tem mais de 1000 páginas. E eu vou mostrar agora pra vocês quais os livros que eu tenho com mais de 1000 páginas. Gente, esses livros são os meus grandes marcos, porque a gente se sente muito vencedora, né? Depois de ler um livro de 1000 páginas. Então, A Dança da Morte, do Stephen King, e A Coisa, também, do Stephen King. São os 2 livros do Stephen King com mais de 1000 páginas. Daí temos os clássicos, né? Os Miseráveis, gente. Olha isso aqui, eu li tudo ele. Foi uma grande conquista, um livro incrível. Outro livro que é meu clássico favorito, gente, O Conde de Monte Cristo. Olha, isso daqui também foi uma grande vitória ler esse livro. E ele é meu amorzinho também, eu adoro ele. E é claro que não podia faltar Brandon Sanderson, né? Palavras de Radiância, Caminho dos Reis. Olha o tamanho desses livros, gente. E agora vai vir o 3º livro, também vai ter mais de 1000 páginas. Daí alguém perguntou qual que é o maior livro que eu tenho na estante, o mais grosso e também o mais fino. Então, o maior desses que eu mostrei pra vocês é Os Miseráveis, com 1510 páginas. Mas eu acho que essa Sagramentadora aí que vai vir do Brandon Sanderson pode ter mais do que isso de páginas. E o mais fino que eu tenho, eu não tenho certeza, gente, mas eu olhei aqui na estante, eu acho que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Ele parece ser o mais fininho. Ele tem 87 páginas, gente, olha que pequenininho. Na verdade, eu acho que eu tenho umas HQs ali mais fininhas, mas livro de romance mesmo seria esse daqui. Daí perguntaram qual o livro número 21 e qual é a primeira frase dele. Eu tirei alguns livros agora aqui da minha estante, né? Mas eu vou contar dos que sobraram, qual que é o 21, começando lá de cima, eu acho. Eu vou ler a primeira frase pra vocês vão tentar adivinhar qual livro é. Minha querida, faz exatamente 19 anos desde aquela manhã luminosa em que nos despedimos com um sorriso. Essa é a primeira frase do livro, que é um livro que eu amo muito e que recomendo pra vocês. E ele também se encaixa ali nos livros pouco conhecidos, que merece mais hype, que é Tudo Aquilo que Nos Separa, da Rosie Welch. Esse daqui é um romance muito bom também, que eu recomendo pra vocês, da editora Record. Qual o box de livros que você tem com mais livros favoritos 5 estrelas? Gente, eu vou contar pra vocês que eu não tenho o costume de comprar box de livros. Eu gosto de comprar um livro de cada vez quando eu tô lendo as séries de livros. Os box que eu tenho alguns, são mais de livros clássicos. E eu tenho 2 da editora Aleph também. O que eu tenho da editora Aleph, esse daqui, que é a trilogia Império Hadit. Então, eu tenho esse box que é o mais recente, de lançamento, no caso. Mas eu tenho também esse box de Duna. Eu acho que Duna pode ser um clássico também, né? É uma versão pocket, mas eu acho muito boa essa versão pocket. Olha aqui, gente, que lindo esse box também. Foram 2 boxes que eu recebi da editora Aleph. Daí, tem os boxes que eu comprei, são de clássicos. Eu tenho esse do Gabriel Garcia Marques, que tem 3 livros dele, que é Amor nos Tempos do Cólera, 100 Anos de Solidão e Crônica de uma Morte Anunciada. Daí eu tenho esse da Jane Austen, da Nova Fronteira. Esse daqui é o box 1 e esse daqui é o box 2, gente. Esses boxes aqui tem as 6 grandes obras da Jane Austen. E eu tenho esse do Vento Levou, da Nova Fronteira também. Eu acho que esse daqui tá esgotado. Eu não sei se tem pra vender ainda esse, que tem os 2 volumes. Na verdade, é um livro dividido em 2, de O Vento Levou. Esses são os únicos boxes que eu tenho, gente. As outras séries ali de fantasia, eu costumo comprar um livro de cada vez. E nenhum desses tem livros 5 estrelas. Eu acho que o que tem livro 5 estrelas ali pode ser um dos boxes da Jane Austen, porque eu gosto muito de Orgulho e Preconceito e Persuasão. Qual o livro que mais te marcou ao ponto de você chorar muito com a leitura e ficar dias pensando nela? Um livro que me fez chorar muito, gente, e que ele me fez pensar muito sobre a história também, foi Herdeiras do Mar.
Esse é um livro que é baseado em história real, que aconteceu com mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial. Elas eram levadas para serem mulheres de conforto de soldados. Na verdade, crianças eram raptadas e levadas para serem escravas sexuais. Então, é uma história muito comovente, fala de 2 irmãs que foram separadas por conta disso. Tem essa irmã, depois da guerra ali, já velhinha, tá tentando procurar a história da sua outra irmã, né, que desapareceu nessa época. E daí a gente acompanha o que aconteceu com ela. É muito emocionante, é muito real, é muito triste o que acontece aqui. Você fica muito comovida e você se envolve muito. Foi um livro que eu chorei muito, gente. Eu não sou chorona com livros. São poucos os livros que me fazem chorar e esse livro me emocionou muito e é uma história muito marcante pro resto da minha vida. Agora, um livro que me fez rir alto. Gente, a minha memória é péssima. Teve muitos livros engraçados que eu li que me fizeram rir, só que eu não tô conseguindo lembrar agora, gente. Então, eu lembro aí de um dos últimos livros que eu li mês passado, que é esse da Agatha Christie, de espiões. É que os personagens, assim, ó, é uma dupla muito engraçada. E a situação que acontece aqui no começo da história é bem divertida. E eu dei gargalhadas, assim, quando eu tava lendo o começo desse livro. Porque a Tupa em si foi uma personagem bem inteligente ali no começo. E eu dei risada como se estivesse assistindo um filme cômico, sabe? Então, é o livro que eu lembro aqui pra contar pra vocês. Mas teve muitos outros livros, assim, que eu dou gargalhada, que dou risada de algumas situações de comédia. Mas, assim, eu não tô conseguindo lembrar qual que foi o que eu mais dei risada. Já comprou algum livro e descobriu que já tinha o mesmo em casa? Gente, eu acho essa situação muito engraçada. Eu acho que deve acontecer com algumas pessoas. Mas eu acho que nunca aconteceu comigo. Eu não me lembro disso já ter acontecido comigo, gente. Juro pra vocês. Eu acho que nunca aconteceu. E daí, pra finalizar o vídeo, tem algumas perguntas que, na minha opinião, é muito difícil de responder. Porque fala sobre livros favoritos, livros que marcaram a minha vida, gente. Por exemplo, eu vou ler algumas pra vocês, ó. Você tem algum livro com uma história que você não esquece o que você viveu com ele? Mostra um livro que você tem um apego, que tem um valor sentimental para você, mas não pela história, e sim pelo momento ou lugar que você leu. Qual o seu livro preferido da estante? Não só a história, mas pela capa, diagramação, história por trás do livro. Top 10 melhores livros que você já leu. Gente, essas perguntas pra mim são muito difíceis de responder, porque encaixaria aqui, ó, de boas, uns 100 livros no mínimo nessas perguntas. Não tem como escolher só um, porque eu já li quase 1000 livros também. Eu já li muitos livros bons na minha vida. Eu tenho mais de 100 livros favoritos. E muitos livros que às vezes não são favoritos, mas me marcaram, assim, de alguma forma. Como ali falava, teve algum momento especial, a época que eu li. Até esses que eu mostrei aqui pra vocês hoje, alguns tinham algumas histórias também. Então, são muitos, muitos livros que têm coisas marcantes que aconteceram durante a leitura. São livros que eu tenho apego emocional, são livros favoritos. Então, essas perguntas é muito difícil você pegar aqui e escolher um, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu li muitos livros bons. Teve muitos livros marcantes. Eu acho que mais de 100 livros se encaixariam nessas perguntas. Juro pra vocês, gente. É muito bom quando a gente tem histórias assim, que a gente não fica só se lembrando de um livro. Ai, é aquele livro o meu favorito da vida e tal. Não, pra mim, assim, eu tenho vários e é muito bom que eu tive várias histórias incríveis aí ao longo de todo esse tempo de leituras. E muitos dos livros que eu tenho aqui, a maioria dos 1000 livros que eu tenho, são livros especiais que têm alguma história pessoal comigo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo enorme, mas é que eu quis fazer um vídeo completinho aí, falando curiosidades, porque eu não vou fazer Bookshelf Tour esse ano.
Eu já fiz uma o ano passado que não muda muito do que tem hoje, porque até é com essa estante nova aqui que eu comprei. Eu acho que teria cerca de 100 livros novos e alguns que saíram da estante. Não muda muita coisa, sabe? Então eu resolvi não fazer a Bookshelf Tour esse ano e fazer esse vídeo especial aí pra vocês, falando sobre os 1000 livros que eu tenho. Então curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, chegou por causa desse vídeo. Ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo também. Quero muito agradecer vocês que compram os seus livrinhos com o meu link da Amazon, eu deixo aqui na caixa de descrição. Se você quiser me dar um livro de presente também, como eu falei pra vocês, eu recebo livros de presente dos meus inscritos e acabam se tornando livros especiais. Eu vou deixar minha wishlist na caixa de descrição. E aqui do lado vai ter uma playlist com outros vídeos que você pode assistir e gostar também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!